Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Vamos aplaudir o nosso Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou. Somos filhos e filhas do Deus vivo. Vamos cantar juntos, o medo já se foi. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por Teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Eu tenho uma grande família, batizados por Teu Espírito. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre seus. Mas trevas me encontrou, ao Seu chamar meu coração queimou, e em Seus braços me acolheu, e pra Sua mesa Você me levou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por Teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por Teu Espírito. Vamos clamar, clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre seus. Clamamos, somos os Teus filhos aqui, te chamamos, Abba,
Canta minha alma, canta ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome santo. Canta minha alma, canta ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome santo. Jamais me esquecerei de como abençoa-me. Ganhei o teu perdão, venceu o pecado em mim, curou o meu coração, sarou o meu corpo, pôs em meus lábios uma nova canção. Vamos levantar as nossas mãos a Ele. Canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome santo. Canta minha alma, canta ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome santo. Me resgatou da morte, bondade me alcançou, e não me retribui conforme os meus erros. Me veste de compaixão, estende bondade. Senhor, te louvarei com tudo que sou. A sua igreja levanta suas mãos, levanta o som da sua voz. Canta minha alma, canta ao Senhor, e tudo que há em mim, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome santo. Canta minha alma, canta ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome santo. Eu te louvarei, eu te amarei, não importa as circunstâncias, Jesus, você terá o meu louvor, hoje para sempre, hoje para sempre. Abra os seus braços na presença de Deus. Nós amamos a sua palavra, porque ela é verdade sobre nós. Ela é a luz para o nosso caminho, ela é a água que nos lava. Bendigo a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome. Porque é Ele quem perdoa todos os teus pecados, é Ele quem cura todas as tuas enfermidades.
O Senhor é compassivo e misericordioso. Ele é paciente e cheio de amor. Ele não nos trata conforme os nossos pecados e não nos retribui conforme a multidão das nossas iniquidades. E como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois como os céus são mais altos que a terra, assim são as misericórdias do Senhor sobre nós. Pois Ele conhece de onde viemos, Ele conhece a nossa origem e sabe que nós somos pó. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende Ele sempre, e rende Ele sempre, ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende Ele sempre, ardente louvor. O nosso amor por ti, nosso amor por ti jamais acabará. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Tudo que há em mim louve, tudo que há em mim cante. Aleluia, obrigada, Senhor Deus, pelo teu amor tão grande, a ponto de entregar o seu único filho para morrer por nós. Esse amor que nos constrange, esse amor que nos convence, esse amor que nos alcança e nos transforma. Nós celebramos o seu amor nessa manhã. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu
Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Diga isso ao Senhor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigada, Pai, pelo seu amor. Aleluia. Bom dia, queridos. Vocês estão felizes? Amém ou não amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria só aproveitar aqui, sentado mesmo, vamos orar pela vida do pastor Rony, da pastora Cássia. Eles estão viajando, né? Estão lá em São Paulo. Vamos orar por eles, amém? Pai, muito obrigado. Nós queremos colocar diante do Senhor a vida do pastor Rony, a vida da pastora Cássia. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, guardando a vida deles, onde eles estiverem. Que o Senhor possa estar com eles, abençoando. Traga eles em segurança, não deixe que mal nenhum toque na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos toda a nossa liderança, colocamos todos eles debaixo das Tuas asas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria compartilhar nessa manhã uma palavra assim que eu confesso para você que quando a gente é desafiado a ministrar uma palavra, né? Aí você corre lá para a Bíblia, para os estudos, tudo, e você fica pensando, vai para um lado, vai para o outro. E aí eu estava bem assim, meio que preocupado quando eu recebi o desafio. E aí eu fiquei assim, não, deixa eu colocar diante de Deus aqui e vamos ver o que Deus vai falar. E eu olhando os esboços, tudo, e aí eu cheguei numa palavra, eu disse, não, Deus me deu uma atualizada, eu disse, eu vou compartilhar isso nesse dia. E o tema da palavra é unidade, o DNA de Deus. Só que ontem à noite eu peguei, li de novo essa palavra, né, esse tema, aí o Espírito Santo até tocou no meu coração dizendo assim que, olha, eu vou deixar você colocar esse tema aí, né, que unidade é o DNA de Deus, mas nós sabemos que Deus não se define somente em um pequeno DNA, né? Deus é infinitamente mais. Deus é amor, por exemplo, poderia dizer também, tantas coisas. Mas a palavra nos mostra que unidade, ela é realmente algo que está no coração de Deus. E quando eu começo a ver a questão de unidade, eu começo a pensar desde lá do começo, desde lá do céu, onde Deus ele estava
com todos os serafins, querubins, com os anjos, e estava também com Lúcifer, né? E a Bíblia fala um pouco sobre Lúcifer, lá em Ezequiel 28, faz referência a ele, se você quiser depois dar uma lida, Ezequiel 28. E a Bíblia fala que Lúcifer ele era um anjo perfeito, lindo, né? Deus criou ele de uma forma extraordinária. Ele tinha sobre ele várias joias preciosas. A Bíblia fala que ele era bonito mesmo, né? E eu confesso para vocês uma coisa, quando eu começo a ler a Bíblia assim, como um texto, principalmente do Velho Testamento, eu fico imaginando as situações. Eu fico imaginando, eu fecho meu olho, eu peço até para Deus que um dia quando eu estiver lá no céu, a gente possa ver esses DVD desses acontecimentos, porque realmente são coisas marcantes, na verdade. E aí eu fico imaginando assim, porque a Bíblia não deixa muito claro, né? Não fala assim como foi tudo, mas eu fico imaginando como é que era lá no céu. Deus sentado, né? Sentado ali no trono, os querubins, os serafins, os anjos. E a Bíblia fala que Lúcifer ele estava como anjo, querubim guardião. Então ele era mais próximo de Deus, né? E eu acho que ele que ficava fazendo toda a guarda. Acho que tudo que passava antes de chegar em Deus passava por ele. E infelizmente tudo isso que ele viveu, toda essa maravilha, tudo que ele era, subiu, digamos assim, né? Vou usar essa expressão, subiu para a cabeça. E infelizmente ele se rebelou. E eu pinto um primeiro quadro aqui, eu queria que você olhasse esse quadro também na sua mente aí. Que lá no céu vivia uma unidade plena. Mas infelizmente, Lúcifer o que fez? Ele quebrou essa unidade. A Bíblia fala em Apocalipse que houve guerra no céu. Você já imaginou um lugar que era só luz, só glória? E houve uma guerra no céu. E os anjos foram para guerrear e Lúcifer foi expulso, né? Foi jogado fora, foi arremessado fora, junto com aqueles outros anjos que ele conseguiu corromper o coração. E eu vejo a primeira, digamos assim, quebra de unidade na história. Houve uma quebra da unidade. E eu confesso para você assim, uma coisa até particular, que toda vez que eu vejo uma igreja que diz assim, a igreja foi dividida, foi um pastor para um lado, foi um pastor para o outro, metade para um lado, metade para o outro, meu coração ele se entristece, porque eu vejo literalmente, sabe, a ação do inimigo, a ação de Satanás naquele lugar. Porque o nosso Deus não é um Deus que divide, queridos. Nosso Deus é um Deus de unidade. Eu vou te mostrar hoje, nessa manhã, através da palavra de Deus. E esse é o primeiro quadro. Um segundo quadro que eu quero que você veja também, é que Deus, ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E ele criou o homem. E ele criou o homem para quê? Para viver em unidade, para viver junto com ele. A Bíblia fala que todo dia, né, Deus ia lá no jardim do Éden se encontrar com Adão e com a Eva, tirar aquele momento de comunhão, estar junto, viver em unidade. Só que em um certo momento, novamente, o que acontece? Satanás, ele aparece de novo, né? Vai lá no jardim, chega lá diante da mulher e consegue influenciar ela. E o homem e a mulher comem do fruto que era proibido. E mais uma vez, Satanás, ele foi lá e quebrou a unidade. Aquela comunhão que o homem e a mulher tinham com Deus, que era único, que desfrutavam de estar na presença de Deus, sem qualquer empecilho, sem qualquer coisa que pudesse atrapalhar, foi quebrado. E aí, queridos, você tem um outro quadro aqui que Satanás conseguiu novamente quebrar a unidade. E eu fico pensando assim, né, na minha mente, é uma mente pequenez aqui, pequena, mas eu fico pensando assim,
Como é que passa assim? O que passou na mente, no coração de Deus? Porque ele fala assim que a gente vê diante de tudo isso que toda a unidade que Deus planejou, que Deus levantou, o diabo foi lá e conseguiu quebrar, de certa forma, certo ponto, né? E eu fico pensando assim, que Deus deve estar imaginando naquele momento, rapaz, eu preciso fazer algo, nós precisamos fazer algo para a gente poder articular um projeto, digamos assim, para que nunca mais, né, Satanás venha romper. E aí Jesus fala assim, olha, deixa comigo, papai, que eu vou resolver esse negócio aí. Eu vou descer lá na terra, eu vou morrer naquela cruz, e aí, através de mim, eu sendo o único caminho, nós vamos novamente resgatar todos. E todos que vierem, através do meu nome, esses serão que vão reinar com a gente para toda a eternidade. Eu creio que eu estou diante de todos vocês aqui, vocês já são parte disso, amém? E agora, usando a palavra de Deus, todo esse princípio aqui, como eu falei, é algo que através da leitura eu fico imaginando toda a situação, mas eu queria pegar um texto agora, para a gente poder compartilhar, é lá em João 17, a partir do versículo 20, se você trouxe sua Bíblia, se você quiser abrir, ou quiser acompanhar também no telão. João 17, 20 diz assim, minha oração não é apenas por eles, isso aqui é Jesus falando, tá, queridos? Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da minha mensagem, por meio da mensagem deles, para que todos sejam, quem está lendo comigo, quem está acompanhando, vamos lá, versículo 21, para que todos sejam, mais alto, para que todos sejam, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles estejam levados à plena unidade. Olha essa palavra, querido. A plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Querido, Deus, através desse texto, Ele nos mostra que isso queima no coração dele. A unidade é algo que vai revolucionar. É algo que revoluciona. Às vezes eu fico pensando que tem muitas igrejas, que tem muitas pessoas que querem crescer, que querem romper. Só que se ele não entender, que se ele não viver em unidade, ele nunca vai crescer. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Às vezes você quer levar Jesus a uma pessoa, mas ele não aceita, muitas vezes ele não recebe, porque muitas vezes ele vai olhar para você e vai dizer assim, mas você falando para mim que Deus pode restaurar minha vida, mas você não fala com seu irmão. Você falando para mim que Jesus pode transformar, que Jesus pode curar, mas você não fala com seu pai. Que a sua família está rachada, que você não consegue ir para um almoço de domingo na sua casa, na casa dos seus pais. Por quê? Porque o meu irmão vai estar lá e eu não falo com ele. Como que você quer, como que você imagina que você vai crescer, que a sua igreja vai crescer, que o seu life vai crescer, se você não vive em unidade? Como que você acha que Deus vai derramar uma graça de crescimento sobre a sua vida, se você, dentro da igreja, não dá paz do Senhor para um irmão por determinada situação? Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. As pessoas estão olhando para nós, queridos. O mundo aí fora está olhando para a igreja, está olhando para mim, está olhando para você. E eles querem encontrar, muitas vezes, algo que eles não têm. O mundo, aparentemente, ele te oferece tantas coisas,
aparentemente coisas boas, coisas que são alegres, coisas divertidas, né? Só que lá no fundo, cada um de nós, a gente sabe que a gente sente a necessidade de estar junto de alguém, de estar em comunhão, de estar em alegria com alguém. A gente precisa disso. O pastor Eibe sempre fala assim, que ninguém é uma ilha para viver isolado, e de fato, você já prestou atenção que quando o diabo ele quer destruir a vida de alguém, ele quer matar alguém, ele isola aquela pessoa? Você já prestou atenção que muitas vezes as pessoas que estão com depressão, que estão com pânico, alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é o quê? Se isolar. Tranca a porta do quarto, apaga a luz e ali fica. Por quê? Porque é uma estratégia do inimigo. A pessoa não consegue. Porque o inimigo sabe que se ela permanecer junto, por mais que ela esteja abalada, por mais que ela esteja triste, se ela permanecer junto de uma igreja, de alguém, de uma família, aquelas pessoas vão dar força para ela, e ela vai conseguir reagir, e ela vai sair daquilo. O diabo sabe disso. Então por isso que ele isola. Então, amados, a gente precisa viver essa oração de Jesus. Ele, sabe, depois de ler com calma esse texto, eu sinto um clamor de Jesus quando ele faz essa oração. Eu não imagino Jesus, Pai, que ele seja, né, levado a ser um, como nós somos, eu, tu, né, não. Sabe, eu acho que ele está clamando mesmo, né? Ele fala assim, minha oração, Deus, não é apenas por eles, vocês que já estão aqui, rogo também por aqueles que crerão em mim, aqueles que vão vir, através de uma unidade. Então eu vejo um clamor, sabe, não uma oração fingida, uma oração fraca. Eu acho que é uma oração poderosa. E ele está falando dessa unidade. Se você prestar atenção, até mesmo no casamento, né, a Bíblia fala, né, que eles vão se unir e eles vão se tornar uma só carne. Sabe, em todos os aspectos. Se você for ler a Bíblia, você vai ver como, por isso que eu até pedi permissão ao Espírito Santo para colocar, né, unidade, o DNA de Deus, porque, querido, em tudo Ele vai colocar unidade. Ele não quer divisão, Ele quer unidade. Eu lembro que o Alex falou que a gente veio lá do Ceará também. Eu lembro que a gente estava fazendo missões, nosso setor, ele dava cobertura para uma igreja lá numa comunidade chamada Serra do Félix. E todo final de semana, aliás, em 15 dias, eu ia, né? Eu pegava a minha moto, dava uns 115 quilômetros, colocava a gasolina e ia embora. Fazia missões em Serra do Félix. E aí a gente tirava, principalmente o sábado todo, para a gente evangelizar, convidar. O culto de celebração era no sábado à noite. E a gente fazia a manhã todinha um arrastão, né, para convidar as pessoas dali. E eu lembro que a gente fez muita coisa, muita diversão durante o dia, manhã alegre com os jovens, tudo, evangelismo no final da tarde, antes do culto. E quando foi para a gente ir para o culto, era um sábado à noite, a gente fez aquela caldeirada, né, um ensopado grande lá, uma panela assim cheia, e nós fomos, e era um percurso assim, e a gente ia com um panelão assim para a igreja, né, um monte de gente assim, e aquele panelão assim, e a gente passou na frente de uns bares, próximo da igreja, tinha vários bares. Aí um abençoado lá olhou assim, ei, o que é isso aí? Eu falei, rapaz, isso aqui é um caldo, meu irmão, e tá poderoso. E aí ele já estava meio tonto. Ele disse, rapaz, um caldinho vai bem agora, hein? A tirar essa ressaca. Eu disse, vai mesmo. E onde é? Não, a gente é aqui da igreja. Tudo. Ah, essa igreja é conhecida, ele falou. E ele falou assim, ó, é o seguinte, eu ainda não vou me converter não. Mas o dia que eu converter, eu quero ser dessa igreja. Porque esse povo só anda junto, e come junto, e tá nessa... Eu gosto disso, ó, eu gosto disso aí. Eu falei, vamos lá à noite. Não, eu estou bêbado assim e tal. Não, mas vem assim mesmo. Né? E a gente lançou o convite para todos eles que estavam lá no bar.
Ó, quem tiver de ressaca aí, tem um caldo ali mais tarde. Pode ir lá, querido, que é para você. Vou guardar. Mas você prestou atenção que eu falei que o mundo ele estava te observando? E ele disse assim, olha, o dia que eu for crente, eu quero ser dessa igreja. Porque eu só vejo esse povo junto. Eu só vejo esse povo comendo junto. Eu só vejo eles alegres. Querido, todo mundo está olhando para você. Os holofotes estão focados em você. E quando bater o desespero, queridos, pode ter certeza que essas pessoas vão correr e vão procurar você. Porque você é canal de bênção. Você é um instrumento na mão de Deus. Amém? Amém ou não amém? Eu lembro também que lá em Fortaleza, logo quando a gente chegou, o pastor ele deu uma missão para nós. Ele falou, o seguinte, vocês vão chegar em Fortaleza, vocês estão proibidos de evangelizar. A gente levou até um espanto, assim, como assim, pastor? Não, nós somos do norte, nós estamos indo para o nordeste, então durante pelo menos uns 30, 40 dias, vocês vão aprender um pouco da cultura nordestina, cearense, até porque a gente não sabe o que eles comem, como que gostam, como é, que é totalmente diferente, realmente, né? Até mesmo para a gente que eu vim do norte para o nordeste, do nordeste para cá, tudo é diferente, Então o pastor Heber, ele falou assim, olha, vocês vão aprender um pouco da cultura, saber como é que funciona o negócio. Tá bom. E aí, só que um monte de família, irmão, de crente lá, e aí, dia de domingo, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar olhando tudo, né? E aí, passou uns dias, aí um dos pastores, pastor Roberto, ele chegou, pastor Ebi, permita pelo menos para a gente poder reunir aqui na minha casa, tinha uma garagem na casa dele, pelo menos para a gente fazer um louvor, tudo, tal. Eu disse, não, tudo bem. Aí ele liberou. E aí, irmão, todas as famílias, foram muitas famílias, né, do norte e outras cidades, para o nordeste, no Atos e Ação, quando a gente foi fazer o Atos e Ação lá. E aí eram muitas famílias, e acabou que encheu a garagem, só com a gente mesmo encheu a garagem. E aí fizemos o louvor, tudo, tal, aquele negócio, e aí todo mundo estranhou, que um estralar de dedo numa garagem, que a casa era alugada, né, então alugaram a casa e simplesmente apareceu um monte de gente lá. E o pessoal do bairro olhava, e sabe quando você vai passando olhando assim, que é isso? De onde apareceu esse povo? E a gente não conhecia muito ali, principalmente porque as famílias estavam em outros bairros. E aconteceu que bem próximo da casa, assim, digamos que ali na porta tinha um beco, e naquele beco tinha uma favela, irmão, poderosa, como digamos assim, uma comunidade grande, era incrível. Ela parecia que era lá, aquele beco ali era só uma distração, porque quando você entrava, né, caminhava um pouquinho assim, abria assim a comunidade gigante. E aí beleza, e a gente inocente assim, uma das irmãs descendo, né, para casa na tarde, que a gente ia fazer esse momento, esse culto, vinha no telefone e tal, papeando, falando com a mãe lá em Santarém, tá? Aí, irmão, 2 abençoados chegaram e vapo no telefone da irmã. E para onde eles correram? Para o beco. Nisso, né, pastor Canté e um outro missionário, eu lembro até dele, Moisés, pegaram, correram atrás e entraram no beco. Aí todo mundo diz, não entra no beco. E aí, acho que o sangue esquentou, né? Correram atrás do menino. Quando eles chegaram lá, irmão, e era no domingo, assim, domingo, a gente estava reunido, acho que era 5 horas da tarde, eu vou dizer assim, a comunidade estava fervendo lá, mano. Era o pagode, era tudo rodando lá, e todo mundo da comunidade lá, no meio. E os meninos que levaram o celular entraram. Quando eles chegaram lá, o pastor Canté, o Moisés, e a galera, vum, em cima deles. O que está pegando aí? Aí eles, né, ainda bem que estavam ali, né, debaixo da graça de Deus. Não, calma. É porque os rapazes ali pegaram o telefone da nossa irmã. Aí eles, quem foi que pegou esse telefone e tal? E foram resolver a situação. E aí, graças a Deus, eles pegaram, não, tá aí.
Aí perguntaram, né? Quem são vocês? Não, é porque a gente está agora aqui, estamos aqui no bairro, aqui assim, sabe? E eles saíram, foram ver. E aí estava lá um monte de crente lá naquela garagem, né? Eu falei, rapaz, tudo isso aí é uma família só? Eu falei, é uma família só. Aí esse rapaz tá estranho. Não, aqui é uma família só, aqui tá todo mundo junto. E aí eles devolveram o telefone, né? Foi resolvida a situação. E queridos, foi um dos bairros que a gente mais ganhou pessoas para Jesus. Eu mesmo tive o privilégio, minha esposa teve o privilégio de ter uma célula de jovens também dentro daquela comunidade. Na verdade, todas as minhas células lá em Fortaleza, eu acho que 90% ou 99% das minhas células eram em comunidade de jovens. E a gente pôde, assim, ver como que a unidade faz a diferença. As pessoas olharam assim, eu achei muito engraçado quando eles perguntaram, rapaz, tudo isso aí é uma família só. Tudo isso aqui é uma família só, irmão. Sabe? E as pessoas puderam olhar para a gente, e a gente pôde influenciar aquelas pessoas, muitas vezes com dificuldades, mas a gente pôde alcançar muitas pessoas para Jesus. Porque sempre, querido, eu vou te dizer uma coisa, sempre que você vê unidade, você vai querer estar junto. A unidade, ela te atrai. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco na palavra de Deus. Sabe? Eu lembro, assim, também, que como o Alex até comentou, lá em Santarém, eu pude experimentar, assim, uma explosão de crescimento. Eu lembro disso. Eu lembro que as conferências, né, do MDA, nossa, eram conferências que vinha gente de todo o Brasil e do mundo. Era tanto americano, era tanto canadense, irmão, que era impressionante. Eles iam para visitar a célula, nossas células simples. Os bancos da nossa célula lá em Santarém, querido, era aquele banco de madeira, uma tábua assim, né? E um monte de gente enfileirada, assim. E às vezes a gente fazia um quadrado, né? Só de tábua, de madeira. Simples, não tinha. E aquele monte de gente lá parando para ouvir. Aquele jovem que às vezes não sabia nem o que falar. Nem estudo tinha. Muitos líderes de célula não tinham, né? Acho que fez até a 5ª série. Mas falava de Jesus, estava ali compartilhando, com autoridade. E gente do Brasil todo, do mundo todo, parando para ouvir. Mas eu via, queridos, que ali era um auge de unidade, que, meu Deus do céu. Eu lembro que meus pais, eles faziam comida, e até hoje eles ainda têm isso. Eles faziam uma comida, minha mãe fazia comida e fazia um panelão. Eu falei, mãe, para que tanta comida? Que só é a gente aqui, isso aí é para almoço, janta e pro dia seguinte já é. Não, meu filho, porque quem chegar aqui come. E chegava. E a gente chegando em casa, a casa da minha mãe parecia uma rodoviária. Era entrando e saindo de gente, né? A gente conheceu o pastor Nelson, a pastora Maria, muitas vezes nesse segmento, entrando e saindo, e chegava e comia, e era oração, sabe? E quando você menos esperava, você olhava, já estava grande, cresceu, rompeu. Por quê? Eu vou te explicar, daqui a pouco nós vamos ver lá no livro de Atos, e a Bíblia fala que o Senhor ia acrescentando. Era o Senhor que ia acrescentando. Então não era você desesperado, querendo crescer. Eu preciso crescer, eu preciso romper. Não. É quando você entendia que se você estivesse em unidade, era o próprio Senhor que disse, vá para cá que é aqui que você vai ser feliz. Vá para cá que eu quero te usar aqui. Vá para cá que é aqui que você vai ser abençoado. Unidade. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Vou ler um texto aqui também com vocês. 1 Coríntios 12, capítulo 12, a partir do versículo 12. Ele fala assim também, algo assim extraordinário. Se você puder também depois tirar um tempo no seu TSD para leitura, para você ruminar essa palavra, esse texto, também você vai ser muito edificado. Diz assim, a partir do versículo 12, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, diz assim:
Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, eu não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. No versículo 26, pulando um pouquinho, diz assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Querido, esse texto aqui, ele define muita coisa para nós. Todos nós aqui somos diferentes. Não adianta dizer assim, eu quero que todo mundo seja igual a mim. Misericórdia. Não é dessa forma, não é desse jeito e nunca vai ser. Porque o corpo, ele tem vários membros e cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. Então, não é porque o meu irmão é um pouco mais alto e eu sou um pouco mais baixo, que ele é mais importante do que eu sou inferior. Não é porque um é mais branquinho, o outro é mais moreninho, que ele é mais importante ou menos importante. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo, queridos. Todos nós. E eu gosto desse texto, no versículo 26, que ele fala assim, que quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Queridos, como igreja, você tem que entender que esse versículo tem que fazer parte de nós. Como igreja, você tem que viver esse versículo. Imagina só, quem soube aqui que eu quebrei a mão? Vocês viram aqui, com a mão quebrada e fachada, né? Tinha aqui até uma marquinha aqui. Quebrei a mão. Aí eu falei, rapaz, mãozinha, você quebrou, né? Vacilou, felizmente. Vou te tirar, vou te deixar em casa, para você aprender, e vou embora. Seguir a minha vida. Eu posso fazer isso? Não tem lógica. Por quê? Porque ela faz parte do corpo. Não é simplesmente, tá quebrado? Poxa, vou tirar aqui, vou deixar aqui em cima. Quando você estiver boa, você me fala que eu venho lhe buscar. Tem lógica isso? Não tem. Por quê? Porque ela faz parte do corpo. E a Bíblia fala, quando um membro sofre, todos sofrem. Irmão, só era a mãozinha, mas pense no perrengue que o corpo todo passou. Né? E a dor, e a cirurgia, e vai para um lado, e vai para o outro. Foi um perrengue grande. E foi só a mão. Mas é bíblico. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Então, querido, da mesma forma é nós como igreja. Como igreja, querido, não adianta você simplesmente olhar para uma família e dizer assim, poxa, vocês estão passando por uma barra, né? Mas tudo bem, deixa eles lá. Que Deus vai dar graça. Quando eles estiverem melhor, eles vão estar aqui com a gente. Tem lógica também, se a gente olhar conforme a Bíblia está falando, referente a corpo, a unidade. Não tem, queridos. Né? Eu lembro de uma célula que a gente teve lá em Santarém,
de uma irmã, era do nosso setor. Ela levou, era uma anfitriã muito poderosa, uma anfitriã realmente extraordinária. Ela gostava do zelo dela, gostava de limpar. Ela deixava tudo limpinho para receber. Colocava um microcistezinho. Naquela época haja CD, meu irmão, diante do trono. Haja CD do pastor Cirilo, meu irmão, era comendo no centro lá. E aí ela deixava já no ponto. E um certo dia aquela irmã recebeu uma notícia tão ruim que ela estava com câncer. E aquilo tirou totalmente o chão dela. Que ela desanimou, ela disse, não tenho mais alegria, não tenho mais ânimo para fazer nem a célula. Ela queria tirar a célula da casa dela. Disse, irmão, enquanto eu não estiver boa, eu não queria que fosse aqui não. Leva a célula lá para sua casa, que quando eu estiver melhor, eu estiver mais alegre novamente, porque isso me destruiu. E aqueles irmãos olharam para ela e disseram, irmã, nós nunca que vamos tirar a célula aqui da sua casa. Porque se você está com câncer, nós também estamos, porque nós somos uma só família. Nós somos um só corpo. Então, enquanto você não for curada, nós não vamos parar de orar. Nós não vamos lhe deixar só. Nós vamos estar aqui com você. Se você chorar, nós vamos chorar junto. E quando você estiver se alegrando novamente, nós vamos estar junto com você se alegrando. Eu preciso dizer para você o que aconteceu, querido. Jesus curou aquela irmã. Por quê? Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel, queridos. E aqueles irmãos fizeram assim um mega churrasco para quê? Para celebrar e dizer assim, querido, nós estamos juntos. Às vezes esse estamos juntos virou até uma palavrinha assim qualquer, né? Olha aí. Dá bate no coração. Só que muitas vezes, será que quando a barra pega mesmo, quando o negócio pega mesmo, será que a gente está junto? Querido, de todo o coração, eu estou compartilhando essa palavra aqui, eu estou vendo um espelho bem ali atrás, tá? Porque eu estou ministrando para mim aqui, Deus está ministrando também no meu coração, sabe? Porque eu sei que eu preciso viver muito isso também, mas eu entendo que todos nós, queridos, temos que viver em unidade. Todos nós. Eu vou te dizer uma coisa. Deus, lembra que logo no começo eu falei que Jesus ia resolver a situação para uma eternidade onde o diabo não haverá Satanás, onde não haverá diabo, não haverá Lúcifer, não haverá ninguém para destruir essa unidade? E esse momento ele vai acontecer diante de um casamento. E esse casamento é quando Jesus vir buscar a noiva. Nós somos a noiva. E eu quero te dizer uma coisa, Jesus não vem buscar uma noiva retalhada, com um pedaço ali, com um pedaço aqui, com a cabeça da noiva sabe lá onde? Não, querido. Não é essa noiva que Jesus vem buscar. Jesus vem buscar uma noiva única. Ele não vem buscar as noivas. Ele vem buscar uma noiva, a igreja, unida, única. Você, eu, nós somos essa noiva. Nós precisamos viver essa unidade. Nós precisamos viver como essa noiva, querido, se preparando. Mais do que nunca nós devemos nos preparar, porque eu acredito, querido, que o noivo já está dizendo assim, já estou me preparando, já estou me arrumando, viu, noiva? Te arruma aí que eu estou chegando. Eu creio plenamente nisso. Mas a noiva, querida, ela não é uma noiva toda cortada, toda dividida, não. Ela é uma noiva linda, única. Entenda isso no seu coração, em nome de Jesus, amém? E eu falei que eu ia comentar também rapidamente sobre a igreja de Atos. Você pode ver isso em Atos 2:42 em diante. Diz assim, eles se dedicavam ao ensino e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, todos, eles viviam unidos. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos. Repita comigo, unidos. Se você é uma pessoa que crê no Evangelho, que você tem fé, você tem que viver unido. E os que criam tinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade.
Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. A simpatia do povo, querido. Todo mundo olhava para aquela galera lá e olhava assim, rapaz, esses caras são top. Ali sim era ser top. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Como eu falei, não adianta você querer, querido, fazer tudo, né? Para você chegar e dizer assim, eu vou fazer acontecer do meu jeito. Não é do seu jeito. Se você obedecer a palavra, o Senhor vai acrescentar sobre a sua célula, sobre a sua igreja, sobre todos, sobre o seu ministério. O Senhor vai acrescentar. Às vezes eu penso que a pessoa fala assim, não, eu vou estudar, vou ser teólogo, eu vou não sei o que e tal. Nada contra, isso é maravilhoso. É maravilhoso mesmo, o conhecimento vai sempre agregar. Mas, eu quero te dizer uma coisa, que muitas vezes você viver isso, viver a unidade, é o que vai fazer você romper. É o que vai fazer você romper. Eu não ia falar não, mas me deu um estralo aqui, quem sabe o Espírito Santo quer falar no nosso coração. Alguém já foi para o Ribeirinho, lá na Amazônia, já fez viagens? Nossa, tanta gente que precisa ir, rapaz, vai ser muito bom quando a gente estiver todo mundo junto. Mas lá no Ribeirinho, a situação é muito difícil, muito difícil. E eu lembro de uma situação que a gente foi fazer missões, só que lá ia ter tipo uma celebração de célula. E aquele líder daquela comunidade, ele estava ministrando a palavra. E ele ministrava com muita autoridade, ele falava os versículos, tudo. E foi uma bênção. Foi poderoso. E aí eu tinha uns 2 irmãos comigo, que a gente olhou para ele assim, irmão, Deus, eu acho que está tocando no meu coração aqui para me dar minha Bíblia para esse líder. Porque a gente não vê ele com Bíblia. E aí eu falei, poxa, irmão, realmente, eu não estou vendo ele com Bíblia, acho que ele não tem Bíblia não. Se Deus falou, vai lá e dá. Aí tá bom, no final de tudo aqui, do culto, eu vou dar a Bíblia para ele. Aí ele chegou lá, com muito amor e carinho, falou, irmão, Deus falou no meu coração para lhe dar essa Bíblia. Né? Aí o irmão, assim, tão simpático, ele disse, irmão, obrigado. Ele recebeu a Bíblia, ficou com ela, tudo, abraçou. Ele disse, irmão, mas deixa eu lhe falar assim, é porque eu vou receber, mas eu não sei ler. Aí ele olhou assim, eu olhei assim. Você não sabe ler, irmão? Não, querido. Na verdade, eu ouço a palavra através da fita que os missionários trouxeram para a gente, e aí eu vou aprendendo, mas eu ainda não sei ler. E aí, eu estou falando isso para você porque quando eu olho isso, eu fiquei vendo a forma que ele estava ministrando. Eu fiquei vendo a forma que as pessoas foram lá na frente e entregaram a vida para Jesus. Eu falei, rapaz, não tem jeito, cara. Às vezes você quer falar bonito, às vezes você quer tal, mas às vezes você tem que entender que é o Espírito Santo de Deus agindo através da sua vida. Se ele pode usar até uma mula, né? Então, queridos, entenda, quando você vive em unidade. Por exemplo, você vai numa comunidade dessa, você vê aquela unidade que tem naquela comunidade. Todo mundo come o que tem lá junto, tudo. E sabe, eles vivem a mesma sintonia. E aí o conhecimento vem, a misericórdia, a graça do Senhor vem sobre a vida deles. E eles ganham pessoas, ganham multidões. Por quê? Porque eles entenderam a verdade. Amém? Queria chamar aqui o Ministério do Louvor, em nome de Jesus. E eu queria te convidar a ficar de pé agora. Se coloque sobre os seus pés.